Gente, vocês sabem que eu não costumo pedir para vocês ficarem até o final do editorial. Eu faço o editorial e espero que o conteúdo vá te agregando. Mas nesse caso, tem um projeto de lei, mas tão importante, que ele pode acabar com a escalada autoritária no Brasil, pode acabar com a fome no Brasil, com a desigualdade no Brasil, pode colocar o Brasil como um dos melhores países do mundo. Uma coisa assim, sabe, eu não entendo como ninguém tinha pensado nisso antes. E eu só vou te mostrar a hora que a gente chegar no final desse editorial. Você vai ver que coisa importante. E ainda nesse editorial, a gente vai falar de uma certa escalada autoritária que está acontecendo e de uma fala do Lula que foi realmente impactante. E a gente precisa conversar sobre isso. Também vamos falar sobre o pedido de impeachment que foi protocolado ontem pela oposição e pelo Carlos Jordi. E vou comentar, tecer alguns comentários sobre esse pedido de impeachment com vocês. Enfim, tem muita coisa importante nesse editorial. Eu acredito que vai ficar um pouquinho mais extenso, porque realmente eu preparei um vasto conteúdo para vocês. Vou tentar passar pelas matérias de forma mais rápida, tá? E reitero, fica até o final que vai te surpreender. Eu te garanto que vai. Não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. O like dá engajamento. Eu tenho que mendigar para você, eu tenho que pedir. Então, se puder, faz isso para mim, tá? O YouTube gosta quando eu peço. Então, faz aí, só para o vídeo chegar para mais pessoas, se você acha nossas informações relevantes. Bora começar? Vamos lá? É o seguinte, eu vou começar trazendo o Instagram do Ale Freitas, que é deputado do estado de São Paulo. Ele traz críticas sobre a fala do Lula. A fala talvez mais grave dessa semana foi a do Lula ao comparar aquele Mantovani que agrediu verbalmente o Moraes, chamando-o de animal e dizendo que essa gente que veio do neofascismo tem que ser extirpada. Nós vamos tecer alguns comentários sobre isso aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre isso e a gente vai tecer alguns comentários. Abre aspas para a fala do Lula. Essa gente que renasceu no neofascismo, colocado em prática no Brasil, tem de ser extirpada. Fecha aspas. Não vou colocar o áudio do Lula aqui não. O Ale Freitas escreveu o seguinte, ele que é do Partido Novo, deputado. O genocida Lula admite a sua intenção de matar. Abre aspas, a fala genocida é dele, não minha, tá? Admite sua intenção de matar brasileiros que discordam dele politicamente. Já que a esquerda, todo mundo que discorda é fascista. Já que para a esquerda, todo mundo que discorda é fascista. Ou que, eventualmente, xinguem autoridades de Estado. Aí ele coloca o significado. Extirpar, arrancar pela raiz, extrair, causar o fim, extinguir, exterminar, destruir por completo, acabar, ocasionar a ruína, destruição, aniquilar. Vem do latim extirpare. Ou seja, o sentido da palavra dita aqui, ela é muito forte. Então Lula diz que todos aqueles 58 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro ou que não concordam com a postura de um certo ministro, do Alexandre de Moraes, do Barroso, ou qualquer ministro do STF, ou mesmo ministros do governo Lula, esses são neofascistas e têm que ser extirpados, aniquilados. Eu já falei para vocês o quanto esse discurso é perigoso e até uma ala da própria esquerda teceu críticas sobre essa fala do Lula, porque ela não, em nada, ela agrega na unificação do país, que é o que a gente precisa para o país crescer. Não agrega em nada. E outra pessoa que criticou, vamos lá, Deltan Dallagnol, que foi cassado, foi retirado da vida pública por uma decisão do TSE, ele comentou o seguinte: Lula comparou os supostos agressores de Moraes a animais selvagens e disse que essa gente tem que ser extirpada, ou seja, aniquilada. Vocês lembram de ditadores
que defendiam que certas pessoas eram animais e deveriam ser extirpados? Pois é, essa é a democracia de Lula que venceu. O que você acha disso, tá? Vamos lá, vamos entender um pouco mais sobre isso aqui. Chegou um certo momento no próprio nazismo onde o símbolo máximo do nazismo ou do fascismo, Mussolini, Hitler, com o nazismo, eles comparavam os seus inimigos a animais. Ou seja, a primeira coisa é pôr na cabeça que o inimigo ou aquele do qual se tem ódio é um animal. Tirar a humanização dessa pessoa, assim os direitos humanos não se aplicam a eles. Outro exemplo foi o escravagismo, ou seja, a escravidão fez exatamente isso. Os brancos europeus tratavam os negros não como pessoas, como animais. Assim, não haveria que se falar em direitos humanos, assim, não haveria que se falar que havia uma violação moral, porque eram animais. Vocês entendem o quanto há uma gravidade nesse discurso e que, sabe, tem pessoas de esquerda, sabe, muito inteligentes, muito. Eu cito aqui o Pedro Doria, que é um cara que eu sigo sempre ele falando, o próprio Portal do José, que eu sigo sempre falando, apesar dele ter uma animosidade com o Bolsonaro, algumas coisas eu concordo, outras eu discordo, mas assim, tem que encarar isso como uma coisa realmente perigosa. Ah, mas o Bolsonaro era perigoso. Na visão deles, o Bolsonaro era perigoso. Tudo bem. Mas se ele era, agora você vai deixar ser? Tá errado. Então, o Deltan Dallagnol, o Ale Freitas aqui, ele traz a postura de forma coerente. Gente, vamos abrir os olhos. Tá errado. Não é porque talvez você goste do Lula que você tem que assumir que tudo que ele diz é perfeito. E aí, ele trata essas pessoas como animais, como pessoas violentas, virulentas. Mas vamos entender o outro lado, o quanto esse outro lado também tem essa postura? Vamos lá. Vou começar aqui com a matéria do Estadão. Eu sempre cito a fonte, só para deixar claro para você, para que não venha com esse papinho, fake news, mimimi. Não, a fonte sempre vai estar aqui. O que passa disso é opinião pessoal. Ainda que eu saiba, não tem crime de opinião no nosso país. Mas vamos lá, matéria do Estadão. Jean Willis é alvo de fogo amigo no governo, antes mesmo de assumir o cargo. Tá? Ou seja, você sabe que o Jean Willis ele tem uma postura agressiva. Muitas pessoas criticam o Janones, mas o Jean Willis coloca o Janones no parquinho do Jardim da Infância. É do tipo que gospe na cara, ele é, sabe, já chegou antes mesmo de assumir o cargo, já partindo para cima, ofendendo o Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, que sinalizou ao Lula, sabe, e chamando ele de gay homofóbico, sabe, uma coisa assim bem, sabe, grotesca. E aí, uma base do próprio PT, da esquerda, ela entende que este momento ninguém cogita esse tipo de briga, tá? Ninguém vai tirar, porque o Jean Willis tem a bênção da Janja, ela vai entrar. A Janja hoje é a presidente e o Lula é o vice, para colocar em pratos limpos. Então o Jean Willis não vai cair, mas tem muita gente criticando, ó. Vou colocar aqui no comentário para vocês. Nos bastidores, uma ala da equipe palaciana reclama do estilo agressivo do petista nas redes sociais, que pouco colabora com a promessa de Lula de pacificar o país após os anos de rusgas políticas na gestão de Jair Bolsonaro. O lema do governo federal é União e Reconstrução. E tem gente que assume essa bandeira. Se você observar alguns petistas, sabe, petistas antigos, deputado Vicentinho, ele não tem essa fala agressiva. O senador Paulo Paim não tem essa fala agressiva que pessoas como Jean Willis têm. Eles têm o ponto de vista ideológico, mas não tem. São pessoas, sabe, ponderadas, pessoas que têm uma postura simplesmente, séria. E não gostam desse tipo de postura. Eles mesmos já teceram críticas. Então, realmente é uma coisa muito complexa para continuar deixando que esse tipo de comentário, esse tipo de conteúdo
continue tomando conta da política. Matéria da Folha de São Paulo. Já que a gente falou de que o exemplo do Lula foi o cara que hostilizou o Moraes, que falou mal do Moraes, falando que ele é um animal, vamos jogar aqui, o cara é de esquerda, ou era de esquerda, ou já se filiou à esquerda, porque ele era apoiador do Lula, e eu ainda acredito que ele tem um passo de esquerda. Ah, mas é porque ele é de esquerda que ele agrediu? Não. É para essa pecha besta não continuar separando a nação, porque não dá. Suspeito de hostilizar Moraes, influencia futebol e política no interior de São Paulo e já liderou chapa PL-PT, recente agora. Pouco antes da viagem na qual se deparou com Alexandre de Moraes em um aeroporto na Itália e se tornou alvo da Polícia Federal sob suspeita de hostilidade ao ministro do STF, Roberto Mantovani Filho chegou a ter uma conversa amistosa com Luiz Vanderlei Largueza, presidente do PT em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, que foi seu parceiro em chapa, em dobradinha com o PL, em uma eleição municipal. Ou seja, peraí. Então, assim, você pegar fatos como esse e tentar jogar como se fosse, eles são inimigos, isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso, isso não é democrático, isso não é nada da democracia. E as pessoas que são da esquerda parecem não entender. Eles estão implantando a mentalidade do ódio na cabeça dessas pessoas, do ódio da direita contra a esquerda. Olha essa matéria aqui que eu trago para vocês aqui agora. Anápolis, Jornal de Anápolis. Vídeo. Jornalista sugere incendiar estúdio com deputado dentro durante podcast em Goiás. Gustavo Gaia. Uma revelação perturbadora chocou a opinião pública nessa semana, quando uma jornalista de Goiás sugeriu tacar fogo no estúdio em um podcast com o deputado Gustavo Gaia lá dentro, que é do PL de Goiás. A impactante declaração foi feita durante a gravação do programa Opine à Direita, apresentado pela jornalista Luciana Braz. Gente, isso é muito grave. E as pessoas não se dão conta de que o discurso de ódio já tomou conta do Brasil. Olha só, Jornal o Globo. Com extintores de incêndio carregados de tinta, ativistas vandalizam um super iate de luxo avaliado em 1,4 bilhão em Ibiza, na Espanha. A embarcação supostamente pertencia a Nancy Welton Lowry, herdeira da rede Walmart. Gente, depredação de patrimônio público, tá lá, que bonitinho. Não tem nada de errado nisso. E eu tô mostrando para vocês que não é aqui, foi lá em Ibiza. Ou seja, esse discurso, o mundo tá tomando uma polarização sem precedentes, uma coisa, sabe, grotesca. E a gente que tem uma certa consciência, a gente precisa falar sobre isso. Não dá para continuar assim. E, sabe, eu que sou um cara que vem da filosofia, eu tenho aquela visão de que a humanidade precisa progredir e evoluir, e não voltar aos tempos da barbárie. E aí, hoje, o petista, o esquerdista, ele acha que ele é um arauto da nobreza e o cara de direita é um monstro. Assim como tinha gente de direita, enquanto Bolsonaro estava no poder, que pensava assim. Tá tudo errado. A democracia se faz com diálogo. É simples assim. Eu tinha colocado a imagem para vocês, perdão, do Carlos Jordi. Hoje foi feito o pedido de impeachment do ministro do Supremo, o Barroso, devido às falas dele de que nós acabamos com o bolsonarismo em um evento político com falas políticas. Sendo que o Pacheco chegou a se instar, né? Ou seja, a criticar essas falas, mas vai parar por aí, vai ficar por isso mesmo. Aí, o Carlos Jordi colocou, no Senado protocolamos o pedido de impeachment do Barroso. O que acontece? Isso aqui já é uma lenga-lenga, já é uma historiazinha que vem desde 3 anos atrás.
Ah, a gente faz o impeachment e para por isso mesmo. A gente vai fazer isso e para por isso mesmo. Ou seja, efetivamente, isso aqui é um grande circo. Porque a gente sabe que o Pacheco não vai pautar. É um grande circo. E a gente está cansado de ver esse grande circo. Desculpem, tá? Eles têm que fazer alguma coisa mesmo. Mas desculpem, deixa eu colocar na tela, tá? Eu sei que alguns não vão gostar da crítica. Mas aqui, nessa tela que vocês estão vendo, só desses 5 que estão aí fazendo isso, fácil, se você contar com gabinete, nós estamos falando de quase R$1 milhão aqui, ó. Que vai por mês. Contando verba de gabinete e tudo mais. Para, em vez de ficar nas redes e tal, poxa, o brasileiro urge de alguma coisa mais, sabe, plausível. Ou seja, um diálogo maior, sabe, alguma coisa que resolva o problema. Porque realmente, se a gente começa a comparar essas atividades, essas ações, ficam cada vez mais difíceis de encarar. Porque nós, brasileiros, podemos fazer nada além de falar. Nada. E eles também, o duro é que a gente critica, mas eles também, o problema, a diferença é que eles recebem milhares de reais por mês. E nós também temos que ficar daqui assistindo, olhando, e eles, sabe, é uma ofensa, assim, é um ataque, um ministro do Supremo falar de forma tão aberta, olha, nós derrotamos o bolsonarismo. Isso não faz sentido. Ministros do Supremo tem que ser um poder moderador, um poder neutro. Complexo demais isso. Complicado demais. Vamos lá. Continuando, mostrando. Não sei se vocês entenderam, mas o que eu quero mostrar para você, principalmente se é de esquerda, é que esse discurso de ódio não vai bem. Sabe? Nem de um lado, nem de outro. Congresso da Uni tem socos e empurra entre a esquerda. Assista. Imagens divulgadas na internet mostram briga que envolveu membros da UJC, que é a União da Juventude Comunista, do PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, e do MPJ, Movimento Popular da Juventude, do PT. E aí, aqui é a imagem aqui, tem até coisa voando aqui, mas os caras saíram na porrada mesmo, saíram na pancada. O 59º Congresso da UNE, União Nacional de Estudantes, foi interrompido por uma briga com socos e empurra-empurra. O evento foi realizado dia 12 a 16 de julho, em Brasília, e elegeu sua nova diretoria e presidente, Manuela Mirella, do PCdoB, ex-diretora de comunicação da entidade estudantil. Imagens divulgadas na internet mostram briga que envolveu membros da UJC e tal. Este é o mesmo congresso cuja abertura o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, Supremo Tribunal Federal, foi vaiado por um grupo de estudantes, apesar de ter dito que nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo. O evento reuniu 15 mil estudantes, segundo o site do PT. E aqui eu não vou colocar o vídeo, mas quem quiser acompanhe aqui. Não vou colocar o vídeo, porque o YouTube derruba, mas, sabe, foi nesse evento que estudantes foram expulsos aos gritos de fascista, só porque não são da esquerda. Ou seja, é esse o diálogo democrático? É esse o amor que nós esperamos? E aí, a gente reitera com as falas do Lula. Tem uma influenciadora que eu sigo o perfil dela e não sei dizer ao certo o nome dela. É Preta de Rodinhas. E ela, a pauta dela é discutir e é o combate ao racismo. E aí teve aquela fala do Lula agradecendo lá em Cabo Verde, agradecendo a África pelos 350 anos de trabalho da escravidão. Pegou muito mal, é lógico, o intuito do Lula, eu acredito que não seja promover o racismo. Eu acho que foi uma fala, sabe, uma fala infeliz, mas olha só, e se fosse outro? E se fosse o Bolsonaro falando isso? Olha o que ela escreveu. Eu entrei numa Matrix ou estou ouvindo o presidente da República com a maior população negra fora da África agradecer ao continente africano pela escravidão.
Não há o que agradecer sobre a escravidão. Não há o que lamentar. E muito, ninguém nasce escravo. Ninguém pediu para ser escravo. Como eu já dizia o Santo Tomás, o homem nasceu livre por Deus e a escravidão é uma manifestação do pecado original. A escravidão é um dos capítulos mais tristes da história do mundo e certamente o mais triste da história do Brasil. O nosso período escravocrata durou quase 400 anos. Isso é porque o amor venceu. Tá aí a diversidade e pluralidade do governo Lula. Olha, o que eu tenho que expor sobre isso aqui? Na verdade, eu acho que o intuito do Lula não foi, sabe, ser racista. Mas, se fosse alguém de direita dizendo isto, a turma do PSOL e PCdoB já estava metendo ação, perdão da palavra, falei errado, mas vai, mandando ação lá no STF contra essa turma. Poxa, e aí políticas sérias não vão acontecer de forma alguma. O Otávio Facuri, que é líder do PTB, ele é líder do PTB, São Paulo, ele fez uma postagem que eu achei interessante aqui reverberar para vocês. Ele fez uma postagem com a fala do Hélio Beltrão. E aí, compensa você ouvir essa fala do Hélio Beltrão na CNN, porque assim, é grave o que ele disse. Nós no Brasil não conhecemos o nazismo e o fascismo. Não, isso não é verdade. Lula, não, você não está salvando a democracia. É até um desrespeito a parentes de gente que viveu no fascismo, no nazismo, no comunismo, né, nesses ismos todos que mataram tanta gente, você comparar o Brasil dos últimos 4 anos com essa situação. Você não está salvando democracia nenhuma. Inclusive a democracia que você chama de relativa. Você citou, Luciano, um livro do Humberto Eco. E ele diz, entre outras coisas, que fascismo é você criar um inimigo comum. O Bolsonaro já está inelegível, ele continua apontando para o inimigo comum da democracia, segundo Lula, que seria o Bolsonaro, que é você justamente inflar essa tese de você ter um inimigo da pátria para você ser o salvador da pátria, que ele não é. O Lula é autoritário, a gente está vendo isso. O Humberto Eco também fala, uma das características do fascismo moderno é você querer calar quem pensa diferente, a diversidade de pensamento. E quem a gente está vendo que está tentando censurar as redes sociais, né? Com o PL da censura? Ontem mesmo, no Congresso da Uni, ou anteontem, o Flávio Dino falou, nós queremos regular a mídia para coibir pensamentos de direita. Então, isso é a definição que o Humberto Eco faz do fascismo. Então, não é verdade isso. Ele não é o salvador da democracia e ele é autoritário. É isso. Eu achei essa fala muito importante para que você entenda. Chega de criar inimigos comuns. Já deu. Chega de levantar essa briga do inimigo comum. Já deu. Eu fiz críticas antes e faço agora. O povo brasileiro precisa de pacificação. E essa perseguição e essa polarização não agrega em nada ao nosso país. Não tenham dúvida sobre isso. E agora, por fim, eu disse para vocês que eu traria para mim aquela pauta que realmente vai fazer o Brasil decolar. Né? Então, se você esperou até aqui, é porque você queria ver esse projeto de lei super importante. E aí você tá vendo minha cara de ironia, né? Tô bem irônico mesmo. Mas vamos lá. Essa matéria foi publicada pelo Ranking dos Políticos e é um projeto de lei do senhor Felipe Beccari. Eu vou fazer drama aqui para vocês, tensão. Esse é o Felipe Beccari, tá? Com o cachorro caramelo aí no colo. E esse projeto ele é tão importante, mas tão importante, que ele dispõe sobre o reconhecimento da expressão vira-lata caramelo como manifestação cultural do Brasil. Não é piada, não, gente. Sabe, chega a doer nos ouvidos ter que saber de uma coisa dessa, porque chega a doer no bolso. Lembrando que cada projeto de lei
custa em média 3,5 milhões até a aprovação no Congresso. O brasileiro paga imposto para bancar isso. Então, sai 3 milhões e meio do seu bolso para garantir que a expressão vira-lata caramelo agora é patrimônio cultural. Nem sei se esse deputado tem outros projetos bons, não sei. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, poxa, fiscalizem pelo menos quem você votou. Esse tipo de projeto, desculpem, é patético. Isso não vai colocar o Brasil no rumo certo. Se de um lado a gente tem aqueles que querem guerra, do outro tem aqueles que não tem mais o que fazer e ficam inventando patatada em cima do dinheiro público. Aí fica feio, né? Aí é para acabar. Eu tenho certeza que se você ficou até o final aqui, ou você riu, ou você ficou frustrado, como eu. Um dos dois aconteceu. É isso, pessoal. Obrigado por ter ficado até o final. Sempre um prazer trazer aqui os nossos editoriais para vocês. Tem mais conteúdo importante, a gente vai trazer depois no próximo editorial, que a gente volta aqui às 4 horas da tarde, tá bom? Agora é às 7. Agora é às 7. Não, hoje eu tô perdido. 7 horas eu tô aqui. 7 horas da noite, tá bom? Obrigado por tudo. Deus abençoe e até o próximo editorial.